Olá, amigo, olá, amiga do Vai Cair na Prova. Bom dia a vocês, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei, né? Estamos aqui para mais uma aula de exercício, dessa vez exercício da aula número 11 de Estado-nação, de formação dos Estados nacionais, né? Dos Estados modernos. Então vamos lá, acho que vocês já estão vendo a minha tela aí, melhor assim, né? Slide grande, minha cara feia pequena, melhor para todo mundo. Mas vamos lá. Ali está a aula 9 do slide, tá? Mas eu reconheci esse erro, acabei de ver, tá? Mas é a aula 11. O exercício resolvido e comentário da UFRJ. O absolutismo monárquico manifestou-se de formas variadas entre os séculos XVI e XVIII na Europa, através de um conjunto de práticas e doutrinas político-econômicas que fundamentavam a atuação do Estado Nacional absoluto. Dentre essas práticas e doutrinas, identificamos corretamente a o enunciar é só comentando sobre o Estado Nacional, sobre o tempo dele de vigência, o recorde de tempo que ele existiu, e ele quer saber todas essas práticas, né, quais são as características das práticas do Estado Nacional. Fica fácil, né, pessoal? Então você achar a doutrina absoluta, né, a autoridade política máxima do rei, e também o mercantilismo, caso seja necessário. Mas vamos lá. Letra A. A condenação da doutrina política medieval que justificava a autoridade monárquica absoluta através do direito divino dos reis. Não, pessoal, né, não há uma condenação a essa doutrina política, porque a doutrina política medieval era mediada pelo direito divino dos reis de certa forma, não tinha esse nome, mas era o mesmo esquema. Né? Então, não, já que é uma reminiscência, né? Esse poder absoluto com características divinas é uma reminiscência. Então está errado. Letra B. Concentração dos poderes de governo e da autoridade política na pessoa do rei, identificando com o Estado. Essa, sem dúvida, está certíssima, né, pessoal? Inclusive, o rei era confundido com o próprio Estado. A pessoa do rei era confundido com o Estado. O mais famoso e célebre rei absolutista que nós tivemos na história, Luís XIV, uma das frases mais famosas, se não a mais famosa, é o Estado sou eu, né? Em conjunto com o Rei Sol. Ele falava que era o Rei Sol e que o Estado era ele. Ele decidia as coisas e assim vai. Então há uma confusão e a concentração de poder na mão do rei faz com que ele personifique o Estado absoluto. Então essa aí está certa, né? Vou até mostrar. Vamos ler as outras ali bem rapidinho. Promoção política das burguesias nacionais, principais empreendedores mercantis da expansão econômica e geográfica do Estado moderno absoluto. Não deixa de estar meio certa, tá? Mas não é só a promoção política. Não há promoção política, gente. Os burgueses, sim, são os empreendedores do Estado Nacional, mas a promoção política é chegar num ponto que os burgueses podem pitacar a política, podem participar da política. Isso é uma coisa que não existe no Estado-nação até as grandes revoluções burguesas. Então, por isso está errado. Está metade certo, metade errado. A adoção de práticas capitalistas já é mentira, né, gente? Porque o capitalismo surge depois do mercantilismo, depois desse Estado-nação já não ter mais essa feição, né? E liberais como fundamento da organização econômica dos impérios coloniais controlados pelas monarquias europeias. Não, era o mercantilismo, né, pessoal? Se tem colônia, é mercantilismo, né? Embora o capitalismo teve um processo de neocolonialismo no século XIX, mas a colônia, no sentido estrito do século XV, XVI, XVII, é mercantilismo. Adoção de práticas, não, já li isso aqui. Rejeição dos princípios mercantilistas. Dirigismo econômico e protecionismo alfandegário. Essa aí, uma anula a outra, né? Rejeição de princípios mercantilistas. A rejeição do dirigismo econômico, não, é o Estado que dirige a economia. Tá? E o protecionismo alfandegário, não, é um dos principais componentes, né? Até para valorizar a burguesia, é você ter o protecionismo nas alfândegas, o produto que vem de fora entrar mais caro do que o produto produzido no próprio Estado-nação. Então, letra B está correta desse exercício. O primeiro da série de obrigatórios é um exercício da UFPR, sobre o processo de formação dos Estados-nação na Europa e o papel atribuído à escola nesse processo, considere as afirmativas abaixo. Olha que ele está narrando uma coisa interessante, que é o papel da educação nesse Estado. Então, vamos lá, vamos analisar junto com vocês, até para vocês verem essa nova faceta. O processo de estatização da escola desenvolveu-se de forma consensual entre os Estados e as doutrinas religiosas que ofertavam instrução escolar. Não. Tá? A estatização do colégio é uma ideia da educação. É uma ideia principalmente iluminista, né? Que é uma ideia que vai surgir no meio desses estados absolutos, né? Inclusive fazendo críticas ao estado absoluto, mas não teve ampla adoção, né? Até porque a própria igreja, né, a instituição religiosa, teve problema com a instrução escolar. Teve até algumas que se opuseram a essa instrução escolar, falando que não necessitava. Tá? Então não é um avanço religioso, isso é um avanço secular. Errado. 2. O grupo dos fisiocratas que defendia o liberalismo econômico foi contrário ao processo de estatização da escola.
Primeiro que eu acho que os fisiocratas nem ligavam para essa questão de escola muito, sabe? Os fisiocratas é uma doutrina do liberalismo, mas não é o liberalismo econômico clássico, tá? Que é o que você conhece, da não intervenção do Estado na economia. Os fisiocratas eram do liberalismo francês, que dizia que todo o esforço, né, toda a riqueza do Estado está na terra, na produção agrícola, né? Diferente dos liberais econômicos clássicos, que diziam que estava no capital, no trabalho, né, no volume de trabalho que você tinha. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra aqui, pessoal, está errado. 3. A instrução pública proposta visava principalmente a um processo de construção do sentimento de idade nacional. Sim, tá? Corretíssimo, a escola servia para isso, para construir essa ideia, né, de nacionalismo, de identidade desse novo Estado, até porque para as pessoas se sentirem dentro e pertencentes a esse Estado. Certíssimo. 4. A necessidade de um sistema de ensino estatal devia-se, em parte, a efeitos da Revolução Industrial sobre os Estados-nação. Sim, tá? Principalmente porque depois de um tempo, né, essa Revolução Industrial, você vai ter algumas atividades na Revolução Industrial vão necessitar obrigatoriamente de certo conhecimento científico de mundo. Isso vai valorizar, então, algumas das educações. Claro que essas mesmas cargos que necessitam disso não tinham uma remuneração desejada. Isso é um papo que vocês vão ver um pouco mais para frente. Certo. 5. Há um razoável consenso entre filósofos como Voltaire, Diderot, Condorcet e Rousseau de que cabe ao Estado a função de formar cidadãos. Sim, correto, todos eles defendem o iluminismo, quase que por sua totalidade defende a educação vindo do Estado, a educação como pilar da cidadania, tá? E tem que ser mantida pelo Estado essa educação. Principalmente ali o Diderot, o Rousseau, né, que são dois o Rousseau é um contratualista e o Diderot é um enciclopedista, né, criou a enciclopédia. Então não há dúvida que ele aprovava isso. Então, se você analisar aqui as nossas alternativas, você vai ter, então, que a letra A, 3, 4 e 5 são verdadeiras, como a gente já identificou. Segunda questão, essa aqui é meio grandinha, né? Tem um texto do Nicolau Maquiavel do livro Príncipe ali. É uma questão adaptada da Federal. E há de se entender o seguinte, que um príncipe, especialmente um príncipe novo, não pode observar todas as coisas a que são obrigados os homens considerados bons, sendo frequentemente forçado, para manter o governo, a agir contra a caridade, a fé, a humanidade e a religião. Não tem um E, mas eu coloquei. Não está falando daquele princípio básico, né? O príncipe às vezes não pode se gerir por sentimentos bons. Para manter o poder, ele tem que virar contra alguns estatutos, algumas coisas que se consideram boas na sociedade. É necessário, por isso, que possua ânimo disposto a voltar-se para a direção a que os ventos e as variações da sorte o impelirem. E, como disse mais acima, não partir do bem, mas podendo saber entrar para o mal, se a isso estiver obrigado. Né? É a velha questão da separação, pessoal, da moral e da política para Maquiavel. Maquiavel falava que moral e política não correspondem. Se você precisa fazer algo que é imoral na política, fazer o quê? Precisa se fazer mesmo. Tá? Um príncipe deve se afastar disso, se necessário for fazer coisas que são consideradas malignas para que o poder seja mantido ou para que a ordem seja estabelecida. Ao oferecer seus conselhos a Lourenço de Médici, Maquiavel tornou público um dos textos mais importantes do Renascimento sobre o exercício do poder e a manutenção do Estado moderno. Sobre o tema, é correto afirmar. Primeira alternativa. O texto de Maquiavel... Ai, tá muito, né? Escuta, gente. Credo. História não dá sono, mas hoje tá difícil. Para mim, pelo menos, né? Se você dorme na aula de história, você vai ver. Se tivermos oportunidade de ter aula presencial, eu vou chutar sua carteira. Eu falo sério, chuto mesmo. O Ângelo chuta pior, mas eu chuto. O texto de Maquiavel trata de um fenômeno político que surge em toda a Europa no século XVI, decorrente do despertar de um forte sentimento revolucionário que uniu a monarquia, burguesia e camponeses contra os senhores feudais. Total mentira, né, gente? Não há uma união contra os senhores feudais. Os senhores feudais entram em desgraças quase que sozinhos aí, mas não tem esse movimento de união. Errado. Ao testemunhar as vicissitudes, que palavra bonita, né? Políticas de Florença, vicissitudes aqui nesse texto está tipo como várias maneiras de se ver, né? Várias nuances dessa política de Florença, né? Coisas ruins, coisas boas, problemas, piores. Então tem um sentido muito amplo vicissitudes aqui. Maquiavel inspirou-se nas atitudes dos príncipes e do papado para escrever um tratado no qual admitia que a moral nos assuntos políticos devia ser relativa ao objetivo principal dos príncipes e, a saber, manter o Estado. Corretíssimo, né, gente, o que eu falei para vocês. Moral não pode ser levada em conta em decisões políticas.
E o interessante é que ele escreveu isso observando, olha só, né, o papado. O papado era extremamente maquiavélico, né? Embora depois meter o pau em Maquiavel. Né? Para fortalecer o seu poder internamente e garantir a supremacia frente aos outros estados, o monarca moderno passou a contar com um exército próprio, tanto que as expedições militares passaram a ser financiadas pelo erário público. Erário quer dizer grana, né? Fazenda pública. Sim, pessoal, um dos pontos principais do Estado-nação é a criação de um exército para proteção e soberania nacional. Né? Tem que ter um exército também, além das fronteiras definidas, né? Para proteger todo esse Estado. Certíssimo. Uma fonte segura de financiamento das monarquias modernas foi a expropriação de terras da nobreza. Né? Exatamente. Lembra que eu falei a vocês que vários dos reis trouxeram a fim de controlar os nobres e também, né, a fim dos caras tomarem as suas terras para o Estado, trouxeram os nomes para morar em seus próprios palácios, como é o caso de Luís XIV no Palácio de Versalhes, famosíssimo Palácio de Versalhes. Dá uma andadinha no Google Maps lá dentro dele para você ver. Se você se sente pobre, você vai se sentir miserável naquele palácio. É impressionante a quantidade de riqueza. Expropriava essas terras para pagar todo o rendimento do Estado. Então, resposta correta nesse nosso arcabouço aqui, letra B, FVVV. E a última questão da UFRJ de novo, o texto a seguir trata das incursões francesas na América, falando do Estado Nacional francês. Tá? Entretanto, essas ainda não representavam que a França tivesse dado início à sua expansão. Ao longo do século XVI, os franceses estiveram na América. Mas isso não significava uma atitude sistemática e coerente desenvolvida pela coroa. Era, no mais das vezes, a atuação de corsários de uns poucos indivíduos. Como exemplo, pode-se mencionar as invasões do litoral brasileiro, né? Para quem não lembra, nas aulas de colônia do professor Augusto, invadiram São Luís do Maranhão e aqui o Rio de Janeiro, né? E mais outras invasõezinhas que eu acredito que sejam bem levadas em conta. Né? França Antártica e França Equinocial. E algumas visitas na América do Norte, né? Em especial mais ao norte ainda, onde hoje é Quebec, no Canadá. Entre os motivos que levaram a França a iniciar tardiamente sua expansão marítima e comercial, podemos destacar os problemas internos ligados à consolidação do Estado Nacional. Não tenha dúvida que essa aí é a grande candidata para ser certa, embora ela seja muito abrangente, mas vamos ver. A derrota da França na violenta guerra contra a Alemanha. A Alemanha nem existia como país ainda, né, gente? Tá? A Alemanha vai surgir em 1860, ali na década de 1860. Aí sim vai ter uma guerra franco-prussiana. Nada a ver. A falta de associação entre a coroa e a burguesia francesa. Mentira, né? Total mentira, porque precisa dessa associação. A violenta disputa religiosa entre calvinistas e luteranos. Não, a disputa religiosa das guerras de religiões, de religião da França, eram entre calvinistas e católicos. A gente viu, né, na guerra entre os três Henriques, lá, o Henrique de Guise, de Valois e o Henrique de Navarre e Bourbon. A não inclusão das classes superiores no projeto expansionista. Eram as mais interessadas, né, a realeza e a burguesia eram as mais interessadas nesse projeto. A letra correta, embora seja muito abrangente, é a que mais condiz os problemas internos ligados à consolidação do Estado Nacional, já que a França demorou muito tempo para resolver esses problemas, né? Só em 1572, a partir do massacre de São Bartolomeu, foi resolvido isso. Enquanto Portugal e Espanha, que são os principais descobridores, já tinham resolvido isso. Portugal em 1383, a Espanha em 1492. Olha a diferença, né? 200 anos depois de Portugal, a França vai começar um processo de consolidação. Aí ficou fora e achou que tinha direito também. E daí deu no que deu. Vocês sabem muito bem, mas vocês vão ver lá quando falarmos de América. É isso, pessoal. São esses exercícios obrigatórios. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês e auxiliado em grande parte. Até mais. Nos vemos na nossa próxima.